a gente vai falar sobre a missão do Espiritismo. E a gente sabe que o Espiritismo é uma doutrina que vem explicar as relações que existem do mundo espiritual com o mundo físico, baseada na ciência, na filosofia e na religião, que vem explicar muitas das coisas que até então eram incompreendidas e também revelar coisas novas. Então, uma das suas missões seria completar, desenvolver e explicar todas aquelas coisas que Jesus veio nos dizer e nos ensinar há mais de 2000 anos atrás. Nós sabemos que logo no surgimento da humanidade e com o desenvolvimento da moral, do intelecto, as pessoas elas acreditavam em vários deuses. E com a sua evolução espiritual, Deus enviou Moisés para trazer a ideia de um Deus único. E mais tarde, quando esse povo já estava um pouco mais preparado, ele enviou Jesus para reforçar a ideia do Deus único e vivenciar o amor. Trazer os ensinamentos necessários para a nossa evolução, tanto moral quanto espiritual, de chegar até o Pai. Portanto, o Velho Testamento está personificado em Moisés e o Novo Testamento em Jesus. Só que Jesus, naquela época, ele não pôde falar abertamente de todas as coisas que hoje nós temos conhecimentos, porque aquele povo não estava preparado. Então ele falou muito em parábolas, em alegorias, e muitas coisas ficaram como mistérios, porque não tínhamos condições de compreendê-la. Mas ele também prometeu que enviaria o Consolador, que vinha falar de coisas novas e relembrar aquilo que ele já havia dito. E nós hoje sabemos, pelos Espíritos de verdade, que o Consolador já foi enviado, que é o Espiritismo. Essa doutrina que vem nos esclarecer, nos orientar, nos relembrar todo o ensinamento de Jesus. Todo o amor, toda a caridade, toda a justiça, tudo aquilo que nós precisamos para evoluir, para chegar até o Pai. E ela não está personificada em nenhuma pessoa, porque ela é fruto, ela é um produto dos ensinamentos dos Espíritos. Então, a gente sabe que muitas das religiões ainda ensinam e dizem que Jesus irá voltar para salvar, para libertar, para reviver esse amor. Mas nós já sabemos que ele não voltará. Ele enviou o Consolador e nós é que vamos nos evoluir, nós que vamos nos melhorar para chegar até ele. E aí vem muitas das angústias, né, das pessoas que vivem à espera desse retorno, sem saber quando, sem saber como, mas existe a promessa. Talvez pelo fato de nós sermos ainda muito materialistas, de estar sempre, como o Velho Testamento esteve personificado em Moisés, o Novo Testamento em Jesus, talvez eles acham que essa terceira revelação vai estar personificada em uma pessoa, mas não está, porque o próprio ensinamento dos Espíritos, dito em todas as partes do universo, de todas as partes do planeta, da mesma forma, da mesma maneira, em vários idiomas. Então é uma verdade que ela é dita desde para o humilde para o sábio em todos os lugares. Então esse é o Consolador. Uma das missões do Espiritismo é essa: consolar, acalmar, tranquilizar, porque eles nos informam o porquê sofremos, o porquê estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, que são as grandes questões que angustiam as pessoas, onde outras religiões, outras doutrinas não explicam, e são coisas que repercutem na nossa curiosidade, na nossa própria natureza. Então, o Espiritismo veio lançar a luz sobre os pontos escuros que existiam em relação às leis divinas, à própria natureza, à relação do mundo espiritual. Ele abriu, ele esclareceu, ele iluminou o nosso pensamento, a forma, a maneira como a gente pode desenvolver a nossa inteligência,
porque ao momento que a gente vai conhecendo as coisas, a gente vai buscando outras respostas. E aí, ele explica, ele esclarece, relembra, acalma, tranquila, porque ele consola. É o consolador prometido por Jesus. E quando a gente tem esse conhecimento, esses esclarecimentos, é claro que a gente vai nos aproximar tanto do Cristo quanto dos seus ensinamentos. A gente sabe que o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec, que em 5 obras ele conseguiu resumir todas as questões que permeiam o mundo, todas as dúvidas, as explicações que neste momento nós temos necessidade de aprender e de compreender para podermos evoluirmos. E quais seriam essas 5 obras que a gente tem que conhecer, tem que estudar? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. São 5 obras que estão ao alcance de nós todos e que tem uma profunda explicação de tudo aquilo que a gente tem dúvida. É um verdadeiro código de ética e de moral que nós devemos aprender e internalizar para vivenciar e assim poder caminhar junto ao Cristo, com os ensinamentos do Cristo, porque essas 5 obras trazem os ensinamentos de Cristo, trazem as vivências, os exemplos do Cristo. Elas vão nos orientar no mundo das incertezas, das dúvidas e das angústias que vivemos. Pensando nisso, a gente vai contar a parábola da ovelha desgarrada. Nas terras da Palestina, existia um pastor que tinha 100 ovelhas. E ele cuidava dessas ovelhas todos os dias, pela manhã, pela tarde, levava para alimentar, para caminhar, levava para tomar água fresca e fazia assim, cuidava delas com muito amor. Certo dia, no fim da tarde, uma dessas ovelhas resolveu fugir, porque ela achava que lá fora, além do que ela conhecia, poderia ter outros pastos, poderia ter outras coisas que ela não conhecia e que fosse melhor para ela. Então, aproveitando a oportunidade de descuido do seu pastor, essa ovelha fugiu com muita pressa, muita correria, tanto para o seu pastor não dar fé, quanto para as outras ovelhas também não perceberem. E saiu correndo, perdida no campo. E saiu correndo e se machucou porque não conhecia o lugar, tinha aqueles galhos que feriam seu corpo, e corria, sentiu sede, não achava que dava para beber água, até que certo ponto, depois de correr tanto, ela caiu desfalecida. Como o pastor já tinha percebido a ausência dessa ovelha, no outro dia, pela manhã, como de costume, ele foi lá cuidar das suas ovelhas, levar para comer e beber água. Ele contou e viu que tinha 99 ovelhas. Confirmou que faltava uma. Então ele prendeu essas 99 e foi atrás daquela ovelha que sumiu. Porque ele cuidava, ele gostava, ele amava as suas ovelhas. E ele andou, correu e nada de ver ovelha. Subia, descia morro, serra, nada de ovelha. Quando já estava quase desistindo, viu aquela ovelha lá, toda desfalecida, toda machucada, sangrando. Então ele ficou alegre por ter encontrado sua ovelha, foi lá, cuidou dos seus ferimentos, pegou no colo, deu carinho, levou para beber água. E aí voltou para casa. Voltou para casa toda alegre, chamando sua vizinhança que tinha encontrado sua ovelha. Então qual é a reflexão que a gente pode fazer, a analogia que a gente pode fazer com esse assunto? Que às vezes nós somos essas ovelhas desgarradas, porque nós temos um pastor que é Jesus, que veio que enviou o Espiritismo para nos ensinar, para nos orientar qual a conduta, qual o comportamento que devemos ter, mas nós nos desgarramos desses ensinamentos e vamos partir para o mundo, principalmente o mundo material, atrás de coisas que achamos estar a nossa felicidade e na verdade não está. Das ilusões das coisas da matéria. E com isso que a gente sabe, quanto mais a gente se apega às coisas materiais, mais a gente distancia da espiritualidade, distancia de Jesus, de
Deus, dos Espíritos bons. E aí, às vezes, também tem o orgulho, a vaidade, porque nós nos achamos autossuficientes, sábios, inteligentes, que não precisamos de ninguém para determinar, ou doutrina alguma, para determinar o que nós devemos fazer, porque nós sabemos. E é nesse momento que nós somos que nós nos comparamos a essa ovelha. E temos um pastor, que é Jesus, que veio nos ensinar a vivenciar o amor, a nos tornar puro, e nós não seguimos esse pastor. Se a gente seguir o nosso pastor, a gente vai estar sempre livre do perigo, da insegurança, da maldade, porque essa ovelha correu risco. Ela poderia ter encontrado um predador que a devorasse. Ela passou medo, ela teve dificuldades, ela sofreu. E da mesma forma acontece com a gente. A gente passa por essas questões difíceis, por esses sofrimentos, quando a gente não segue as orientações do nosso pastor. O nosso pastor quer cuidar da gente, quer nos guiar no caminho do bem, do amor. Longe dos pastores, a gente vai estar desprotegido. Nós temos que nos conscientizarmos de que nós temos tudo o que é necessário para a nossa evolução espiritual, neste momento. Então não adianta a gente querer buscar algo que a gente acha que vai nos preencher, que não é necessário. Se a gente confia em Deus, em Jesus, a gente sabe que Ele nos dá tudo aquilo que é necessário para que a gente cumpra a nossa encarnação. E Ele nos consola. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade de estarmos conhecendo o Espiritismo. Conhecendo, porque a gente não conhece, que é uma doutrina grandiosa, que precisa a gente estudar essas 5 obras. Precisa a gente ler, reler todo dia, discutir e tentar internalizar, porque é através do estudo, da compreensão, da vivência de Jesus, dos ensinamentos sobre tudo que rege o mundo, através dos espíritos superiores que nos trouxe nessas obras, é que nós vamos compreender melhor a vida e assim seguir o nosso pastor, que está nos direcionando através desses ensinamentos que estão nesses estudos, nessas obras. Então, a reflexão da noite é essa, que o Espiritismo tem a missão de nos melhorarmos, fazer com que a gente se melhore. Porque se ele nos consola, se ele nos explica, nos esclarece, então a gente tem que pegar todo esse conhecimento para nos transformar, fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, para que a gente possa nos melhorar, tirar de nós tudo aquilo que ainda trazemos de orgulho, de vaidade, de rancor, de ódio, e trabalhar os sentimentos bons, o amor, a caridade, a paciência, a resignação, a benevolência, que é isso que a gente encontra nessas obras. São esses ensinamentos que nós sabemos que é necessário para a gente chegar até Jesus. Porque o importante não é só conhecer, é saber a finalidade do conhecimento. Eu conheço, para quê? A gente sabe que o Espiritismo é para isso, nos esclarecer, nos orientar, nos informar, para que a gente possa pegar todo esse conhecimento, tentar vivenciar dia a dia e nos melhorarmos, sermos pessoas cada dia melhores. E entender que apesar de termos todo esse conhecimento, tem coisas que ainda não serão reveladas para a gente. Porque o Espiritismo traz as revelações, os esclarecimentos de acordo à evolução das pessoas, dos espíritos. Então a gente vai entender, vai compreender aquilo que a nossa condição moral nos permite. E ele já nos esclareceu que em mundos mais evoluídos, quando nós evoluirmos, nós teremos conhecimento de mais coisas, da compreensão dessa grandiosidade que é o mundo, que é Deus, e de todas as outras coisas que no momento ainda não podemos compreender. Chegaremos a ser espíritos superiores pelas diversas encarnações, pelas oportunidades que temos. E aí sim vamos conhecer tudo. Mas hoje conhecemos e está disposto para nós aquilo que a gente tem compreensão, aquilo que a gente pode compreender, aquilo que a gente pode internalizar.
Então, que nesse momento de fim de ano, que a gente fica refletindo, o que a gente fez no ano, o que planeja, o que a gente vai fazer no próximo ano, nossas expectativas, que a gente possa agradecer a oportunidade de ter conhecido essa doutrina que é o Espiritismo e que a gente possa colocar como meta estudar com afinco, com determinação, com disciplina essas obras de Kardec, que tanto vai nos esclarecer, que tanto vai nos orientar, vai nos aliviar e vai nos aproximar de Jesus. Então hoje é essa mensagem da missão do Espiritismo, que é proporcionar a nossa evolução através dos ensinamentos de Jesus. Obrigada. Boa noite a todos. O tema que nós vamos desenvolver aqui em poucos minutos, vai ser exatamente um painel, de tempo dividido entre duas pessoas ou mais, é exatamente o centro espírita. Nós acabamos de ouvir Cássia mencionar sobre o papel, a missão do Espiritismo, que é justamente, como uma ciência nova, nos fazer estudar a origem, o destino, o espírito e a relação que existe entre o mundo físico e o mundo corporal. Então, pela abrangência da proposta, que tem caráter científico, filosófico e consequências religiosas, é impossível que se conheça esse material se não for através de um processo de pedagogia bem orientada didaticamente. Nós costumamos dizer que o Espiritismo é, sim, uma proposta pedagógica, respeitando profundamente os procedimentos do que seria a pedagogia para fazer o papel de facilitadora para a busca do conhecimento. Jesus deixou uma frase que também norteia essa busca do conhecimento. Ele falou: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então ele nos convida ao conhecer. E quando se fala em ciência, nós temos que falar exatamente disso. O que é ciência? É a tentativa de se conhecer as coisas da vida, tudo que diz respeito à vida. Então a ciência é fundamental para nos fazer conhecer como a vida funciona. E nesse caso da doutrina espírita, o espiritismo, essa palavra em si mesma, ela define isso. É um compromisso científico de se estudar tudo a respeito do espírito. E uma das coisas que se aprende na doutrina espírita é exatamente que existem 3 grandes elementos no universo: Deus, Criador de tudo; o Espírito, que é uma centelha psíquica com uma capacitação diferenciada de tudo que se entende daquilo que está composto no universo; e a matéria, que seria um instrumento que o Espírito vai se utilizar para desenvolver suas faculdades intelectuais e morais. Atualmente, em função do pouco conhecimento sobre o Espírito, dentro dessa feição de ciência que estuda a sua origem, seu destino e a relação entre os dois mundos, físico e espiritual, é que o materialismo predomina, porque o materialismo também surgiu, especialmente de forma muito oficial, com Tales de Mileto, na Grécia Antiga, justamente para tentar explicar a própria matéria. E é uma tarefa muito complexa, porque a matéria por si mesma ela é tão envolvente em possibilidades, em perspectivas, em complexidades tantas. Porém, por ser mais fácil analisar a matéria, porque ela é perceptível aos nossos sentidos físicos, o materialismo ele acaba sendo predominante em matéria de conhecer, em matéria de ciência. Mas só que o materialismo por si só, quando ele apenas define a matéria e não coloca os 2 outros elementos em questão científica e filosófica, que é justamente o Espírito e principalmente Deus, então fica uma lacuna enorme e há uma deficiência de aprendizagem que acaba repercutindo
na própria maneira de ser das pessoas, de uma forma negativa, sem perspectivas espirituais, sem um Criador, sem um destino espiritual divino. Isso tudo redunda no que nós encontramos hoje. Quando Allan Kardec, entre tantos outros pesquisadores, conseguiu comprovar a existência da alma humana, a sua sobrevivência à morte do corpo físico e a comunicabilidade entre os chamados vivos e os chamados mortos, ele então abriu uma lacuna especialíssima, uma lacuna que não vinha sendo preenchida pelo menos até o século XIX, da era cristã. A partir da doutrina espírita, vamos completar no ano que vem 160 anos de surgimento dessa doutrina, é que os grandes questionamentos a respeito da alma, a respeito de Deus, passaram a ser facilitados em seu entendimento pela maioria mediana da massa inteligente humana. O Espiritismo revolucionou, sem dúvida, o conhecimento. Mas Allan Kardec, ele chamou a atenção que existem princípios dessa ciência que precisam ser muito bem analisados. Mas como todos os temas relacionados às questões divinas, espirituais, esses temas são muito antigos, são discutidos pelo menos comprovadamente desde há 6.000 anos passados. E a síntese da doutrina espírita sobre todas essas questões estabeleceu um código ético-moral científico e a partir dele passaremos a entender definitivamente o que seja Deus, o que seja o Espírito, o que seja a matéria. Qual a função da existência, qual o porquê de estarmos aqui e para onde estamos indo. E principalmente de onde viemos. Grandes questões. Mas como esses assuntos já foram estudados, continuam sendo estudados por outras vertentes há séculos, houve a necessidade de que se estabelecesse o que realmente é Espiritismo e o que não é Espiritismo. Tudo aquilo que foi estudado até hoje sobre esses pontos aqui mencionados são estudos considerados de espiritualistas. Mas quando surge a palavra Espiritismo, é justamente para dizer que no meio de tudo isso tem uma ciência nova que explica pormenorizadamente, de forma muito direta, muito objetiva, numa grande síntese de conhecimentos, todas as questões estudadas até então. O Livro dos Espíritos abre questionamentos profundos que vão justamente estabelecer entendimentos lógicos e muito precisos a respeito de todas as questões. Então Allan Kardec ficou com uma preocupação depois que o material ficou pronto, a partir de 5 livros básicos, além do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, conforme o Espiritismo. E ele então entendeu que seria necessário que se criasse uma sociedade, e a partir daí, que outras sociedades surgissem com um compromisso muito bem definido de estudar este material e principalmente de colocá-lo em prática, o que é mais importante ainda. E ele sugeriu que se criasse sociedades de forma muito organizada, respeitando os trâmites e as leis civis vigentes nos nossos tempos. Ele então abriu a primeira instituição para estudar o Espiritismo, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, criando estatutos, que são definições universais para todas as instituições que queiram fazer estudos sem fins lucrativos e que queiram ter um espaço civil, jurídico e social dentro da própria sociedade. Ele então estabeleceu que as sociedades surgissem de uma forma legal, definindo seus parâmetros estatutários, seus regimentos internos e criação de setores e departamentos, conforme a necessidade o indicasse.
E assim nós temos o Centro Espírita, que na verdade surgiu com esse papel de ser uma sociedade espírita, para que os associados tivessem esse principal compromisso de estudar e tentar colocar em prática o estudo da doutrina espírita, especificamente nestas 5 obras também citadas. A palavra Centro Espírita, ela surgiu necessariamente depois do surgimento da doutrina espírita no século XIX, quando Inglaterra, Estados Unidos, em processos de gestão administrativa, criaram programas para que houvesse um fortalecimento do comércio, que iria ser aquela parte do setor com a responsabilidade de vender os produtos industrializados. A indústria crescia de forma magnífica, especialmente nesta virada do século XIX para o século XX, mas também, além da indústria, tinha que se ter a comercialização dos produtos. Tanto que nós hoje temos os 2 setores, o setor da indústria, o setor do comércio. E quando surgiu, então, essa necessidade de apresentar os produtos para alavancar as vendas, o nome que estava em moda na virada do século, principalmente, era o nome Shopping Center, centro comercial, centro de compras. E esse nome foi ficando tão popular, e o está até nos dias atuais, que a partir daí, tudo que se estabelecia começou a ter esse nome de centro. Centro espírita, centro comercial, centro jurídico e assim por diante. E foi dessa forma que o Centro Espírita passou a usar essa denominação em função desse modismo gestorial na virada do século. E assim, vários centros espíritas surgiram. Na atualidade, outras agremiações, como por exemplo, participantes da Umbanda, participantes do Candomblé, usam o termo Centro Espírita para também se apresentarem na sociedade. Essas culturas são afrodescendentes, com uma forte presença no nosso país, por questões históricas muito conhecidas. Essa apropriação do nome Centro Espírita deixa, de certo modo, as pessoas um pouco confusas sobre as práticas respeitáveis africanistas que estão radicadas em nosso país, por razões, como eu disse, muito óbvias, com relação àquela ciência que surge a partir de pesquisas lideradas por Allan Kardec e uma pleiade de espíritos que seriam aqueles que estariam cumprindo a promessa de Jesus de retornar à Terra para restabelecer as coisas. O Espírito de Verdade surge assim para relembrar tudo que Jesus havia dito, nos falar de coisas novas e permanecer com a humanidade até o fim dos tempos, pelo menos até a transição planetária tão aguardada e totalmente necessária. Houve, inclusive, aqui alguém que pediu, o Maristela nos mostrou, para que nós tentássemos falar um pouco sobre isso. Qual é a diferença de um centro espírita, de um centro de Umbanda, de um centro de Candomblé? Mais especificamente, qual a diferença do médium do centro espírita, do médium do centro de Candomblé? Um psicólogo, cujo nome nesse momento não me recordo, escreveu um livro extraordinário falando da história do desenvolvimento do Candomblé no nosso país a partir das influências africanas, a partir dos escravos que foram trazidos para o nosso país no período colonial no Brasil. São muitas as histórias efervescentes. Temos aí Jorge Amado, talvez o maior escritor brasileiro de todos os tempos, colocando toda essa cultura em evidência na sua literatura, reconhecida internacionalmente. Mas certo é que esse psicólogo diz o seguinte, que as localidades, os lugares reservados à prática da Umbanda, uma vertente africanista, ou a prática do Candomblé, outra vertente também importante, os nomes naturais são assim: tendas, tenda de Umbanda tal,
tenda de candomblé tal. Mas, depois de um certo tempo, com a popularidade do centro espírita, que se organizou federativamente, ainda quando o Brasil era império, com ações muito marcantes de unificação, então houve um reconhecimento do centro espírita como um local de estudos dessa ciência nova que foi apresentada por Allan Kardec ao mundo. Mas, diante dessa popularidade, e a popularidade do termo centro, para designar todas as instituições, inclusive comerciais, como já falamos, alguns, ou a maioria dos que atuam no Umbanda, no Candomblé, passaram a usar o nome de centro espírita, adotaram também esse nome, para facilitar, inclusive, o permeio, já que os preconceitos são muito intensos, ainda em relação ao espiritismo, que é uma ciência, uma filosofia, uma religião, ou uma base doutrinária muito bem fundamentada. Então, como a Umbanda e o Candomblé também lidam com a mediunidade, até que se compreenda o papel de cada um, a vertente, a origem, a finalidade, o nome centro espírita, ao ser utilizado, sem dúvida, em muitos lugares gera uma dúvida. O que é realmente um centro de Umbanda, o que é um centro de Candomblé, o que é um centro espírita? Porque falou centro espírita, fala-se que é a mesma coisa. Não vamos aqui citar nada a respeito do Candomblé e da Umbanda, porque não nos cabe. Culturalmente estão bem estabelecidos no nosso país. Mas o nosso dever é dizer o seguinte, que o centro espírita que pratica Umbanda como modelo de trabalho mediúnico, o centro de Candomblé que pratica o mediunismo da mesma forma, eles têm lá suas explicações, eles têm lá suas motivações, e aí é uma cultura, inclusive, grandemente reconhecida até pelos governos atuais, que reconhecem nesses movimentos um grande processo de cultura, inclusive com um incentivo financeiro, que, por exemplo, um centro espírita kardecista não pode ter, porque depois de Fernando Henrique para cá, com o endosso do governo Lula, nenhuma instituição que tenha finalidade religiosa deve e não vai receber verba nenhuma do governo federal. Mas as tendas de Umbanda e de Candomblé recebem. E houve uma movimentação, inclusive, com uma ação muito forte do então ministro Gilberto Gil, grande artista brasileiro, que fez um grande empenho popular para garantir a essas instituições umbandistas e de Candomblé recursos financeiros. Elas cresceram assustadoramente nos últimos anos, porque ganharam esse reforço financeiro que outras instituições religiosas não podem mais ter. Inclusive o espiritismo, que tem seu aspecto religioso. Isso foi retirado do processo de habilitação de instituições que possam receber subvenções federais. A diferença básica do centro espírita para um centro de Candomblé, como foi a pergunta, foi a proposta de alguém que frequenta a nossa casa, colocou na caixa de sugestões, será percebida exatamente pelo método, pelo objetivo, pelo conteúdo de cada um desses movimentos. Sem querermos afetar esta ou aquela agremiação não espírita, o que nós podemos falar é sobre o médium espírita. O médium espírita é uma pessoa que é orientada a usar a mediunidade como um fator de instrução humana. E a prova disso é tão grande que nós vamos, por exemplo, citar o maior dos médiuns espíritas de todos os tempos, Francisco Cândido Xavier, reconhecido pela NASA americana, desculpa a redundância, como a maior antena paranormal no caso do século XX, onde ele teve a sua maior atuação. Então, Chico Xavier, ele é um modelo, claro, de que seja um médium espírita, que trabalhou exclusivamente a mediunidade para ser um fator de instrução humana. Ou seja, ele serviu de instrumento para que mais de 400 livros pudessem chegar, escritos por espíritos já desencarnados, e pela comunicabilidade, que é um dos temas da ciência espírita, eles puderam instruir
sobre vários pontos deste material que faz parte do estudo da ciência espírita, falando da origem do ser humano, falando do destino, da relação que existe entre os dois mundos, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Ninguém até hoje, por mais que tenha se esforçado, conseguiu escrever esta quantidade de livros. Ele é James Booker, o médium Chico Xavier. 412 livros. Isso é a finalidade da mediunidade espírita, instruir a humanidade. Agora, o recordista de livros no mundo é o próprio Divaldo Pereira Franco, que já ultrapassa os 300 livros publicados. Ninguém chegou a essa quantidade até hoje. Essa é a diferença básica. Porém, o fundamental para se dizer o que é que o médium espírita procura, sem podermos nem querermos falar de outros médios, de outras agremiações mediunistas, é tentar vivenciar os ensinos de Jesus. Jesus, sim, que foi o maior de todos os médiuns, todos os seus eventos mediúnicos são até hoje estudados, analisados e muitos até compreendidos pela sua profundidade, mas a ciência espírita também explica os milagres, os fenômenos provocados pelo médium Jesus, o espírito puro que ele esteve. O espírito André Luiz costumava sintetizar Jesus como sendo o médium de Deus. Diante da sua grandiosidade moral e intelectual, ele pôde entrar em contato diretamente com Deus, coisa que não é possível para outros médiuns que ainda não se desenvolveram moral e intelectualmente à altura para conseguir essa comunicação direta. Nesse caso, comunicam-se com espíritos intermediários, de graus de evolução diferenciados, desde um espírito mais grosseiro e inferior, até um espírito superior que ainda não atingiu a condição de espírito puro. Então, o médium espírita é aquele médium que busca se inspirar em Jesus e se esforça para ser humilde. Chico Xavier foi reconhecido por um programa do SBT há poucos anos como a maior personalidade do Brasil. Pergunta-se, o que foi que ele fez que destacou tanto em relação a outras personalidades muito populares do nosso país? A humildade. Então, o médium espírita tem que ser alguém que esteja buscando, sobretudo, a humildade. A primeira virtude para se conseguir as outras. Porque somente a humildade pode vencer o orgulho, o egoísmo. E ela é o caminho para se chegar às outras tantas virtudes indicadas por Jesus. O que outros médiuns de outras agremiações fazem já não nos diz respeito. Até por uma questão de ética, devemos respeitar o que cada um faz. Em todos os lugares nós vamos encontrar médiuns bons e bons médiuns. Aqueles que realmente são bons por serem pessoas de boa índole, e outros que nem têm boa índole, mas têm uma faculdade mediúnica ostensiva que faz o fenômeno acontecer com grande facilidade. Então, o estudo espírita vai nos dar objetivamente o entendimento sobre essas questões. E o centro espírita é o lugar indicado para que esse estudo seja realizado. O espiritismo recomenda que não se deve fazer experiências mediúnicas, por exemplo, dentro das residências. Isso aconteceu num período em que não haviam instituições equipadas para a prática mediúnica. Atualmente não. O movimento espírita vem avançando, se organizando. Então, não é aconselhável que médiuns espíritas façam sessões mediúnicas em casa. A grande campanha que a Federação Espírita Brasileira propõe é que façamos em casa, sim, com afinco, com dedicação, com ordem, com disciplina, com frequência, com perseverança, o culto do Evangelho no lar. Isto sim, levar Jesus para dentro do lar e assim, a partir do culto do Evangelho no lar. Aliás, eu acho que já está na hora de nós fazermos, um tema aqui, uma palestra sobre o culto do Evangelho. Eu ganhei até alguns panfletos da Federação mostrando como é que se deve fazer o culto do Evangelho no lar. Mas a indicação da ciência espírita é, no lar, o culto do Evangelho. No centro espírita, a prática mediúnica. É um tema vasto, é um tema amplo e, de certo modo, esperamos que o nosso tema, o centro espírita, que foi com base numa aula que aconteceu no nosso oeste,
e mais acoplando aqui ao pedido que nós recebemos, para tentarmos distinguir o que é um médium espírita do médium de candomblé, mas pelo que se vê, pelo pouco que falamos, que a distinção basicamente será percebida a partir dos estudos. Estudando a doutrina espírita, todo mundo vai saber o que é um e o que é outro. Cada qual com sua proposta, cada um com sua definição, e com todos se respeitando mutuamente, o que é mais importante. Então, muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.